A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou comentar agora a lição número 11 da revista CPAD, lição de adultos, do segundo trimestre do ano 2019. Essa lição aí que traz como título o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Você que está me ouvindo agora, seja em vídeo ou seja em áudio, porque essa aula vai ser postada nos dois formatos, em vídeo e em áudio, né? Você que já está acompanhando o EBD em Foco, você que já está por dentro do assunto, sabe que estamos estudando sobre o tabernáculo. Já estudamos aí vários temas do tabernáculo, já falamos dos objetos do tabernáculo, o significado, o sacrifício. Na última aula falamos do sistema de sacrifícios, agora a gente vai falar do sacerdócio. Então a gente vai tratar aqui de dois tipos de sacerdócios, que é o de Cristo e o Levítico. Então é uma aula muito interessante para você que quer entender mais sobre esse assunto. Eu vou deixar bem claro aqui nessa aula que a gente vai enfatizar o tópico 3. Você que está acompanhando aí, que tem a revista, que já leu, sabe que no tópico 1 e no tópico 2, o escritor da revista ele fala de alguns temas que são interessantes, são importantes, mas do meu ponto de vista não tem tantas aplicações práticas quanto o tópico 3, que é o tópico que fala realmente do sacerdócio de Cristo, onde a gente vai enfatizar ali o que está escrito em Hebreus capítulo 7 sobre o sacerdócio de Cristo ser da ordem de Melquisedeque, né, e superior ao sacerdócio levítico. Então eu quero, você que é professor do EBD, que vai ministrar aula, eu também vou dar essa orientação para que você possa dedicar um pouco mais de tempo no tópico 3. O tópico 1 e 2 eles são importantes, mas não passe muito tempo nele, porque você vai perder, né, o melhor da lição que está no tópico 3. Às vezes a gente demora muito, tópico 1 e 2 esquece, né, do tópico 3. Então você que está me ouvindo ou me assistindo, sabe que a gente vai enfatizar o título da lição. Essa é a ideia dessa aula. Nós possamos entender, né, por que o sacerdócio de Cristo é superior ao Levítico, por que Jesus não veio da tribo de Levi, né, por que é da ordem de Melquisedeque. Tudo isso vai ser respondido nessa aula. Essa aula é ministrada aqui com o slide em PowerPoint que você pode baixar no site do EBD em Foco, ebdemfoco.com ou ebdemfoco.com.br. Nós temos também um aplicativo para Android, iremos lançar para iOS em breve, mas você já que usa o Android pode pesquisar na Play Store, EBD em Foco, que você vai baixar o aplicativo e vai ter todo esse conteúdo na palma das suas mãos. Esse conteúdo também nós temos no site conteúdo de adultos, jovens e adolescentes, né? Não é só de adultos. E nós temos também como um subsídio em PDF, temos também comentário, no caso aqui em áudio e em vídeo, né? Você que está me assistindo ou me ouvindo, tem o PDF também, né? E tem também cursos de capacitação dentro da plataforma do EBD em Foco. Acesse lá, muito conteúdo para você que é professor da EBD. Aqui é uma imagenzinha do aplicativo. Caso você baixe o aplicativo, você vai entender melhor. Então vamos começar aqui. O textuário diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Talvez você possa falar assim, mas é muito óbvio que Jesus tinha que ser superior à ordem levítica e tal, e nosso sacerdote. Só que nós precisamos entender a função do sacerdote. O que o sacerdote fazia? Então isso vai ser respondido, né, logo no começo da lição, qual era a função. Na verdade a gente já viu em lições anteriores, eu acredito que você já até sabe qual é a função do sacerdote, a gente já falou bastante disso. Então, e aí entender que Jesus tem que ser sacerdote também. Ele tem que ser o nosso sumo sacerdote, né, e ele tem que ter todos os pré-requisitos para ser sumo sacerdote. E aí você vai ficar a dúvida, se ele não é da tribo de Levi, como que ele vai ser sacerdote? Se Jesus tem todos os pré-requisitos, por que ele não tem esse pré-requisito especificamente? Então isso que é muito importante. Então só lembrando, sacerdote é o intercessor, viu? Vamos lá, a gente vai ver mais na frente. Verdade prática, nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Então Jesus, ele é o nosso grande sacerdote, né? Ele é o sacerdote que vai interceder. Essa é a função principal do sacerdote, interceder.
Se nós não tivéssemos Cristo para interceder por nós, nós estaríamos condenados. Então a ideia é essa, o sacerdote tem essa função de estar ali no meio do caminho entre o homem e Deus. E isso Jesus faz de forma eficaz. Só abrindo um parêntese aqui, tem gente que acha que a aula aqui do meu comentário só começa na introdução, e não é, viu? Até eu chegar na introdução passa uns 5 minutos mais ou menos. No entanto, eu já comecei a aula desde o título. Você que é um aluno atento, que está querendo aprender mais, se você estiver prestando atenção desde quando eu li o título, eu já estou ministrando o conteúdo da lição, tá bom? Então aqui, verdade prática, tudo isso tem a ver com o conteúdo da lição. Vamos lá, a leitura bíblica em classe, né? Fecha parênteses ali, né? A leitura bíblica em classe está aqui meio quebrada, eu particularmente não gosto muito dessa leitura quebrada, prefiro um texto só para entender melhor, mas vamos lá. Êxodo 28, Levítico 8, Hebreus 7 e Pedro, né? Tem a primeira carta de Pedro 2. Então eu recomendo você ler não somente os versículos aqui, mas pegar a sua Bíblia e ler todo o capítulo de Êxodo 28, todo o capítulo de Levítico 8, todo o capítulo de Hebreus 7, todo o capítulo de 1 Pedro 2. Né? E aí você vai entender melhor, né? Não ler somente o versículo isolado. Vamos lá, nossa introdução. Há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Então, o sacerdócio cristão que ele está falando aqui é o sacerdócio de Cristo, né? Enquanto o Levítico foi estabelecido em Arão, o Novo Testamento, né, foi estabelecido em Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente vai falar o que é essa ordem de Melquisedeque. Primeiro, o que é uma ordem? Ordem é uma sucessão, quando tem uma organização que tem um líder, e esse líder, ele, quando morre, tem alguém que assume o lugar dele. Então tem uma sucessão de pessoas aí. Então era isso que acontecia no sacerdócio levítico. Tinha ali Arão, que era o sumo sacerdote. Quando Arão morreu, veio o seu filho e assim sucessivamente. Então essa era a ordem levítica, porque ia acontecendo de um suceder o outro. No entanto, quando nós chegamos lá em Cristo e dizemos que Jesus Cristo é sacerdote, ele não é descendente de Arão. E aí complica. Qual é a ordem que Cristo segue? Qual é a ordem? É um sacerdote segundo a ordem levítica, que segue aquela sucessão? Não, é da ordem de Melquisedeque. Mas por que Melquisedeque? Então fica a pergunta, nós vamos falar isso mais na frente. Nesta lição, veremos como se deu a escolha dos sacerdotes no Antigo Testamento e veremos também a importância de suas vestimentas, né, como sinal de autoridade para o serviço divino. E finalmente mostraremos por que o sacerdócio de Cristo é superior, né? Ou seja, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote superior a esse sacerdócio levítico, e ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Nós vamos ver isso aí de forma detalhada. Isso aqui só foi a introdução. A escolha dos sacerdotes, Êxodo 28:1. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Primeira regra, primeiro pré-requisito para ser sacerdote. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel. E reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Números 1:18. Então chegou lá, Deus chamou Moisés, fala: Moisés, conta o povo. A tribo de Levi não seria contada, pois eles ficaram encarregados dos ofícios do tabernáculo. Porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Números 1:49. Você pode perguntar, mas por quê, né? Por que Deus não mandou contar? Primeira coisa, Deus não está mandando contar só para saber o número do povo e para depois se exaltar e falar: nossa, o povo cresceu e tal. Esse não é o propósito. Deus está mandando contar para alistar o povo para servir o exército. Só era de 20 anos para cima. Era um alistamento. Então o povo da tribo de Levi não ia servir o exército porque a função deles seria outra. Então eles não iam pertencer ali ao exército de Israel, não ia ter um levita no exército de Israel, e não ia ter também um levita com uma terra, com um pedaço de terra, porque a porção deles era o Senhor. Assim o sacerdócio de Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel.
Tinha vantagens e desvantagens, né? No caso, eles ficaram sem terra, sem um pedaço de terra, mas eles foram tomar conta das coisas relacionadas ao templo, no caso aqui primeiro o tabernáculo, depois o templo, tudo relacionado às coisas de Deus. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Números 1:50. Então, assim, todo levita, todo mundo que nascia da tribo de Levi, todo homem, né, no caso da tribo de Levi, tinha que servir como sacerdote uma fase da sua vida. Números 4, capítulo 4, vai falar 30 anos. Números 8 vai falar 25 anos. Há uma certa divergência aí, alguns debates sobre isso, mas acredita-se que aos 25 anos tinha meio que uma iniciação, um treinamento, para que aos 30 anos ele de fato se exercesse ali o sacerdócio e realizasse sacrifícios dentro ali do tabernáculo. É curioso que Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos. Lucas fala cerca de 30 anos. Não sei se era exatamente 30 anos, mas é bem curioso, né? Jesus começa o seu ministério mais ou menos na mesma idade que os levitas começavam a exercer o sacerdócio e executar ali sacrifícios no tabernáculo, depois no templo. Então vamos lá, continuando aqui, as características especiais dos levitas. Vamos ver mais algumas características. Aqui destacaremos duas características especiais. Primeiro, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Então eles eram chamados para realizar uma tarefa específica. Então eles não eram para outra tarefa, eles tinham que seguir aquilo que eles foram chamados. Então eles tinham esse chamado. Todo levita homem, que tinha, claro, gozava de plena saúde, ele era separado para servir como sacerdote. Vale ressaltar, né, que levita, ser levita, tem muita coisa em torno disso nos dias de hoje. Quando alguém toca na igreja ou canta, ele fala que ele é um levita, não sirva o Senhor como levita. Levita era todo mundo que era da tribo de Levi. Então levita não era quem tocava. Desses que eram da tribo de Levi, quando chegava nos 30 anos de idade, eles iam servir como sacerdotes. Então ele era um levita e agora ele era sacerdote. Então quem tinha menos de 30 anos, no caso, eu vou colocar aqui menos de 25 anos, né, por causa de números 8. Menos de 25 anos, ele era levita, mas não era sacerdote. Ele não trabalhava lá no tabernáculo, não trabalhava no templo, né, quando construiu o templo. Quem tinha menos de 25 anos. A partir dos 25 anos ele começava o seu treinamento para exercer o ministério com 30 anos. E quando chegava nos 50 ele parava, ele aposentava. Então ele não exercia mais o seu ministério de sacerdote após os 50 anos. Então assim, o levita, todo mundo da tribo de Levi, separado, ungido como sacerdote durante um período da sua vida. Depois aí sim ele de fato se torna sacerdote. E lá ele não só tocava, ele fazia tudo. Tinha o levita que tocava, claro. Tinha o levita que cantava, mas tinha o levita que varria. Tinha o levita que arrumava a cortina. Tinha o levita que acendia, né, a lamparina. Tinha o levita que fazia o sacrifício. Então o levita ele trabalhava muito. Né? Então o levita que era consagrado a sacerdote, ele fazia muita coisa lá no tabernáculo. Não era só tocar e cantar como alguns pensam nos dias de hoje. Segundo, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Então eles eram unidos, eles tinham um único propósito ali, eram mantidos também pelas ofertas do templo e, enfim, viviam para aquilo ali. Então vamos lá. Aplicando para nós, essas características são importantes para a unidade da igreja. A igreja de Cristo, ela tem que manter unida, assim como os levitas eram unidos. A igreja é o corpo de Cristo, portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca. Nós fomos chamados para sermos diferentes e vivermos uma vida diferenciada, e nós temos que causar impacto no mundo. As nossas ações, as nossas atitudes, tudo que a gente faz tem que ser diferenciado, porque nós somos chamados para uma obra específica. A consagração sacerdotal tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo. Então eles tinham esse propósito ali e separados pelo e para o Senhor.
separados pelo Senhor e separados para o Senhor, não podiam executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Então, a atividade deles era servir ali nas coisas de Deus. Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente, não mudou. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, 2 Timóteo 2,4. Aquele que foi separado para uma obra específica, para ser obreiro, para trabalhar na obra de Deus, para fazer a obra de Deus, tem que tomar um pouco de cuidado de não se enveredar em caminhos que só buscam coisas materiais, riqueza, conquistar uma posição de proeminência na sua empresa. E às vezes a gente vai por esse caminho e esquece de servir a Deus. Então, eu vou colocar aqui não somente para o obreiro, para o pastor, porque quando a gente fala assim, o pastor, né, aquele evangelista, aquele que foi chamado para viver da obra, é um caso muito específico, né? Vale para eles também, mas vale para todo crente. Todo crente, ele tem a sua vida ali. Eu não vou dizer, eu não gosto de fazer, eu já falei para vocês, que você que me assiste aí, provavelmente já viu falando, que eu não gosto de fazer muito separação de material espiritual, que isso não existia na Bíblia, é coisa dos gregos lá do primeiro século. Mas é tudo espiritual, né? Tudo espiritual. Só que aí eu chego e começo a dedicar somente ao meu trabalho, a crescer na minha empresa, ganhar mais dinheiro, a ficar rico, comprar um carro novo, comprar uma casa nova, e começo a ir por esse caminho, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Quando eu olho para trás, eu vejo o tanto que eu perdi, o tanto que eu deixei de fazer da obra de Deus. Então a gente tem que ter equilíbrio. Então a gente não pode se embaraçar nos negócios desta vida, mas nós temos que pensar primeiro em agradar a Deus. Mesmo que seja algo no nosso trabalho, é uma conquista no trabalho, você foi promovido, vai ganhar mais, isso é para a glória de Deus, isso é para a honra de Deus, Deus está sendo honrado com essa conquista. Então a gente tem que pensar assim, não olhar só para o nosso ego. Então vamos continuar aqui. Jesus também falou algo parecido, né? Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62, Jesus falando daquele jovem que falou que ia seguir a ele, depois, não, Senhor, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Tem um que fala que vai sepultar o pai, tem outro que fala que vai despedir dos amigos, da família, né? Então, cada um tem uma desculpa, né? Aí Jesus vai e fala isso, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você pegou para fazer a obra de Deus, se você está nesse trabalho, se você está nessa obra, não desista, olha para frente. É preciso olhar para frente, fazer a obra com perseverança e fé. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Então é pela fé, a gente caminha pela fé, anda pela fé, faz pela fé, porque assim a gente vai conseguir. Tópico 2, vestimenta sacerdotal para o serviço. Simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. Então aqui o capítulo 28 vai dar detalhes, né? Ele vai falar para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Né? O Êxodo 28:2 vai dizer que Arão tinha uma roupa específica porque ele era o sumo sacerdote. Além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Não era de qualquer forma, não era de qualquer maneira, mas tinha que ser do jeito que Deus escolheu, a roupa que Deus mandou usar. Olha a preocupação de Deus, até a roupa ele escolhe. A túnica chamada éfode, Êxodo 28:4 vai dar detalhes aí. Era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas. Então ele tinha uma túnica branca por baixo, depois tinha uma túnica azul por cima e depois tinha o éfode, que era essa outra túnica mais colorida, que ficava ali até abaixo da cintura. E era seguro por tiras que tinha ali por cima do ombro e tinha também um cinto que segurava. Essas tiras tinham engaste de ouro com pedras de ônix e em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel. Então tinha nessa pedra que ficava no ombro dele. O éfode descia um pouco abaixo da cintura. Essa parte aí é o éfode. Né? Segurava, era uma peça mais ornamentada, né? E tinha também o peitoral ali
né, com algumas pedras preciosas. Então, por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Desculpa aí, né, no mediador do povo diante de Deus. O sumo sacerdote, ele estava no meio do caminho, entre o homem pecador e Deus, que é santo. Ele fazia essa intercessão, daí a importância do sumo sacerdote, né? Daí a importância do trabalho que ele exercia. E é por isso que Jesus tem que ser o nosso sumo sacerdote. A gente vai entrar em detalhes no sacerdócio de Cristo, mas já adiantando, a gente sabe que Jesus tem que ser profeta, rei e sacerdote ao mesmo tempo. O sacerdote tinha que ser só sacerdote, ele não podia ser sacerdote rei. Ele não podia ser sacerdote profeta, então tinha que ser somente sacerdote. O profeta era somente profeta, né? No caso, é claro, a gente tem o caso de Samuel, que era profeta e sacerdote, né? E tem também, no caso, alguém que foi profeta e rei, não me lembro, Davi. Davi foi profeta e rei, né? Deixa eu pensar aqui, alguém foi rei e sacerdote, que eu me lembre não. Quando um rei tentou exercer o papel de sacerdote, ele se ferrou, né? Ficou leproso. Desculpa a palavra aí, mas foi o que aconteceu com ele, né? Ele ficou leproso. Deixa eu pensar aqui. Então, pelo que eu me lembro, não tem nenhum na Bíblia que exerce os três papéis. Somente Cristo, que é rei, sacerdote e profeta, né? Então, nós temos a função do sacerdote, que é de ser mediador. Cristo tem que ser o nosso sacerdote, o nosso mediador perfeito. Urim e Tumim. Vamos falar de um detalhe aqui, né, que o método de lançar sorte era comum nos povos antigos, não somente entre Israel, mas entre outros povos. Números 26, 55 vai falar assim: a terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Então, o pedaço de terra que foi escolhido para cada tribo de Israel foi escolhido mediante um sorteio. Foi lançado sorte. Como foi esse sorteio, a Bíblia não dá detalhes. Mas o ato de lançar sorte, fazer um sorteio para saber a vontade de Deus, era algo que acontecia e Deus realmente usava esse método porque era a ordenança dele. Através do lançar sorte, através do sorteio, Deus agia e mostrava a sua vontade. Por isso recorriam a Urim e Tumim. Urim e Tumim, do hebraico, significa luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote e representavam a vontade de Deus. Essas pedras, Urim e Tumim, ninguém sabe exatamente como elas eram. Isso, na verdade, acaba sendo até fontes extra-bíblicas para a gente entrar em detalhes sobre o que é Urim e Tumim. Mas existia isso citado na Bíblia e realmente era usado. Então, numa pedra a resposta era positiva e na outra a resposta negativa. Isso ali Deus estava dizendo a sua vontade naquilo que eles precisavam. Anani, que governou a Judéia no período de Neemias, se importou com o Urim e Tumim. Ele falou, né? Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. Neemias 7,65. Então, era usado sim em algumas situações aqui, Urim e Tumim. O sumo sacerdote só tomava as pedras de Urim e Tumim em casos muito especiais. No caso aqui de Saul, que queria guerrear com o povo e queria saber se era ou não a vontade de Deus. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28,6. Estava feio o negócio para Saul. Deus não falou de forma nenhuma. Então aqui está citando Urim, que também era uma forma de Deus dizer, dar a resposta, né, se era ou não para fazer aquilo que eles estavam querendo fazer. No Novo Testamento é relatada uma prática semelhante a Urim e Tumim na escolha do sucessor de Judas Iscariotes. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos 1,26. Então, se foi Urim e Tumim, como que eles fizeram o sorteio, não sabemos. No entanto, ali, de certa forma, foi a vontade de Deus, foi escolhido Matias de acordo com a vontade de Deus, né, porque eles usaram o método do Antigo Testamento. Tem gente que critica isso, porque os apóstolos usaram o método do Antigo Testamento.
mas eu creio que eles estavam debaixo da unção do Espírito Santo, não fizeram nada de errado. E também alguns usam o argumento que Matias não aparece mais, ninguém fala de Matias. No entanto, não é somente Matias que não aparece, muitos outros apóstolos não são nem citados. Então, assim, o que a gente vê é que nem tudo está registrado. Matias pode ter sido um grande apóstolo, pode ter feito a obra em um grande... eu não parei para estudar a vida dele, né, aqui, mas ele pode ter realizado uma grande obra que não está registrada na Bíblia, mas está registrada em outros, na tradição da igreja, enfim. Então só o fato de Matias não ser citado depois, no falar o que ele fez, o que ele realizou, não significa que ele não tenha sido um apóstolo escolhido segundo a vontade de Deus. Ele foi sim escolhido segundo a vontade de Deus, o método usado pelos apóstolos, com certeza ali saiu a vontade de Deus. Vamos para o nosso terceiro tópico, o sacerdócio de Cristo. Agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais complicada, complexa, no entanto, a parte que eu considero dessa lição a mais importante. Não que as outras não sejam importantes, né? Nós aprendemos muito no tópico 1 e 2, mas esse tópico 3 aqui, nós vamos ver a superioridade de Cristo. É uma aula que tem que ser cristológica, tem que falar de Cristo, né? Um novo e perfeito sacerdócio. Vamos ver esse tópico aqui. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então esse versículo aqui, quando ele é lido de forma isolada, surgem aí muitas heresias, muitos debates, né? Hebreus 7:12. Na verdade, todo o capítulo 7 de Hebreus tem que ser lido. E se você for fazer um estudo profundo, toda a carta aos Hebreus tem que ser lido para entender o capítulo 7 de Hebreus. Eu fiz alguns vídeos um tempo atrás comentando Hebreus, comentei todo o livro de Hebreus, e eu peguei os vídeos do capítulo 7, são 4 vídeos, e postei no YouTube. Então, você que está me assistindo agora, seja por áudio, seja por vídeo, seja no YouTube, seja na plataforma do EBD em Foco, no aplicativo, entra depois no canal do YouTube do EBD em Foco e procura lá os vídeos que eu postei sobre Hebreus 7. E eu vou colocar o link também na descrição desse vídeo, da playlist, que vai ajudar muito, muito mesmo você a entender melhor sobre o sacerdócio de Cristo. Então o que eu vou falar aqui é algo resumido por causa do tempo. Assistam os 4 vídeos que eu postei que você vai entender com detalhes o capítulo 7 de Hebreus. Mas o que está querendo dizer aqui mudança da lei? Aqui ele está falando da lei do sacerdócio, né? Porque a lei do sacerdócio dizia que para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Qual foi o sacerdote que não foi da tribo de Levi, né? Qual foi a sucessão ali do sumo sacerdote que veio de fora? É claro que provavelmente depois do exílio a coisa bagunçou, mas não era o plano de Deus. De acordo com a lei sacerdotal, eles tinham que seguir ali todo mundo que era descendente, né, da tribo de Levi e de Arão. Mais especificamente, tinha que vir da descendência de Arão para ser sumo sacerdote. E Jesus, ele não foi esse sacerdote nessa linhagem. O sacerdócio levítico era imperfeito. Esse sacerdócio ele não tinha uma perfeição. Por quê? Porque, primeiro, eles morriam e aí tinha que outro substituir. Aí morria, tinha outro que substituir. Começa por aí. Jesus, ele veio de uma vez por todas, não precisa ser substituído. Outra coisa, esse sacerdote, antes dele pedir perdão para o povo, fazer o sacrifício da expiação do pecado do povo, ele fazia primeiro para ele. Então ele também era pecador, era imperfeito. E ele tinha que realizar sacrifícios ano após ano, ano após ano. Isso está em Hebreus 7, basta ler. Então isso mostra a imperfeição desse sacerdócio levítico. Por isso que era necessário ter um outro sacerdote que fosse superior e perfeito. Nele, os sacrifícios, o culto, as ofertas, a liturgia dos serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Então, tudo o que acontecia na antiga aliança, no antigo sacerdócio, apontava para um sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque. E é aqui que eu quero falar um pouco de Melquisedeque. Que pena que o nosso tempo é curto para explorar, mas assista os vídeos lá que eu falei que vai ser profundo.
Olha só o que diz o Salmo 110:4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi uma figura lá do Antigo Testamento que ele aparece, onde não dá detalhes, muitos detalhes. Tem gente que fica conjecturando um monte de coisa, mas segundo os estudiosos, Melquisedeque era uma pessoa, um ser humano que nasceu normal, viveu e morreu, não é nenhum ser celestial, não é Cristo pré-encarnado, não é nada disso. E ali ele se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo e Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, quando a gente lê Hebreus 7, a gente entende o seguinte, que ali Abraão está representando a tribo de Levi, está representando o sacerdócio levítico. É isso que o escritor aos Hebreus faz, essa ponte. E colocando Abraão dando dízimo para Melquisedeque, é como se ele estivesse considerando o sacerdócio de Melquisedeque como superior. Ele vai até dizer, né, o menor abençoado pelo maior, que seria o menor Melquisedeque, o maior ali Abraão. Mas ali está Abraão abençoando Melquisedeque e reconhecendo Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Aí o salmista Davi pega e fala, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o salmista Davi vai lá lembrar de Melquisedeque e vai dizer que Deus fez um juramento. Então, o que acontece é que o sacerdócio de Cristo, ele não é segundo a ordem levítica, não é a sucessão levítica, mas é por um juramento que o próprio Deus fez, que ele seria segundo a ordem de Melquisedeque, seguindo uma linhagem totalmente diferente, seguindo algo totalmente diferente. E esse sacerdócio de Melquisedeque é superior justamente porque Abraão vai lá e dá o dízimo para Melquisedeque, mostrando que ele é superior à ordem levítica, e Jesus ele é reconhecido sacerdote segundo essa ordem de Melquisedeque. E aí ele não segue o sacerdócio levítico, ele não segue, Jesus não é descendente de Arão, é totalmente diferente. Então aqui nós temos um sacerdote superior que não é segundo a ordem de Arão. Ele obedece uma outra lei, uma lei totalmente diferente, mas ele veio de um juramento que o próprio Deus fez. Esse sim, esse juramento que Deus fez garantiu a nova aliança e fez com que Jesus se tornasse sacerdote para sempre, numa ordem que não é mais substituída. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue. Então ele foi ao mesmo tempo o sacerdote e também a oferta. Isso não acontecia no sacerdócio antigo. Jesus ele foi oferta e ofertante ao mesmo tempo. Abriu o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. Então a comunhão verdadeira com Deus veio através do sacrifício de Cristo. Jesus trouxe a salvação perfeita. Diferentemente dos sacerdotes araônicos, que sucediam no ministério por quanto eram mortais, a falha deles, eles morriam e depois eram sucedidos por outro e tal. Então isso aqui já mostra que não era perfeito. Jesus, sendo eterno santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Essa ligação aqui que o escritor da revista fez, eu não gostei muito, porque é o seguinte, eu penso assim, a ligação que eu faço, a sucessão do sacerdócio levítico contrasta com Cristo, porque Cristo não é sucedido, ele é para sempre, é perfeito, o sacerdócio de Cristo é eterno, e até hoje Jesus está intercedendo por nós nos céus, ele continua sendo o nosso sacerdote, nosso intercessor. Os sacrifícios que eram realizados continuamente, tinha que se repetir, contrasta com o sacrifício de Cristo que foi realizado só uma vez. Então aqui, esse contraste que ele faz aqui, do jeito que está, contrastando a sucessão com o sacrifício, ficou meio estranho. Sucessão contrasta com o fato de Cristo ser eterno. A sucessão do sacerdócio levítico representa inferioridade, porque Jesus não vai ser sucedido por ninguém. Os sacrifícios realizados pelos sacerdotes levíticos, o sacerdócio levítico, repetiam. O sacrifício de Cristo não se repete, por isso que é superior. Então esse único e perfeito sacrifício mostra a sua superioridade.
Além disso, Jesus intercede por nós, continuando, só para fortalecer aqui a questão da intercessão, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Cada dia aqui é bom entender também, não somente sacrifício diário, mas sacrifício anual no dia da expiação, pode ser, né? Primeiramente por seus próprios pecados, que ele fazia para si mesmo, o sacerdote, né, no caso, o sacerdócio levítico, e depois pelo do povo. Por isso, fez ele uma vez sacrificando-se a si mesmo. No Hebreus 7:26 vai mostrar aquilo que eu falei, que o sacerdote lá da tribo de Levi, né, descendente de Arão, o sumo sacerdote, fazia sacrifício todo ano repetia, todo ano. Primeiro pelos seus próprios pecados, para depois pelo do povo. Mas Jesus veio e fez de uma vez por toda, ofereceu a si mesmo e se tornou oferta e ofertante. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Vamos falar agora dessa aliança. Na antiga aliança, tudo era perfeito. Vamos abrir umas aspas aqui, né? Perfeito? Sim, de certa forma, os mandamentos, a lei de Deus era perfeita, os estatutos eram perfeitos, os juízos eram perfeitos. No entanto, tinha um problema do pecado para o homem. O homem estava enfermo pelo pecado e não conseguia obedecer às ordenanças como deveria. Porque se fosse para o homem ser salvo pela lei, ele deveria guardar a lei 100% sem errar nada para o resto da sua vida, o que seria impossível. Então o propósito da lei nunca foi salvar. Então tem gente que fala assim, a lei é imperfeita. Será? Não é que a lei seja imperfeita. A lei ela nunca teve o propósito de salvar, porque se fosse para ela salvar tinha que ser guardada 100%. Então a lei ela tinha um propósito de apontar o pecado, dizer o erro e mostrar o caminho que é Cristo. Através da lei eu olho para a lei e falo, eu sou pecador, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. Mas aí, através da lei, eu consigo enxergar Cristo e falar assim, agora sim, em Cristo eu alcanço misericórdia. Então a lei, a antiga aliança, ela era boa, perfeita, era a lei de Deus, os juízos, os estatutos de Deus, mas não era capaz de redimir o homem. Porque se fosse capaz, não tinha necessidade nenhuma de Jesus vir e morrer por nós. Se a lei, se tudo que todo o sistema levítico de sacrifício fosse perfeito, qual a necessidade de Jesus vir? Não tinha. Mas, como não tinha essa perfeição, por isso que eu coloquei perfeito entre aspas, né? É perfeito sim, mas não tinha a capacidade de salvar. Jesus cumpriu a lei e os profetas, cumpriu tudo e veio para morrer no nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Aí sim, o apóstolo Paulo chama a lei de aio, lá em Gálatas. Aio é uma palavra que é usada para alguém, para um tutor, alguém que conduzia até um certo ponto, conduzia a criança, ensinava a criança até uma certa idade, e a partir dali aquele tutor não era mais necessário. Então a lei ela teve o seu propósito, ela cumpriu aquilo ali, tudo que ela tinha de cumprir, mas chegou a um ponto que agora ela não faz mais nada, aí Jesus vem, morre na cruz do Calvário, ressuscita, sobe aos céus e cumpre toda a lei e mostra que através do seu sangue nós somos perdoados. Então aquela acusação que nós recebíamos da lei, ela é anulada através do sacrifício de Cristo. Então é o sacrifício perfeito, né? Ele é o sacrifício perfeito, expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus. Então, irmãos, eu estou tentando não demorar muito no comentário, mas é algo quase impossível, né? Expiação, justificação. Então a gente começa a puxar uma coisa, puxar outra. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando a gente lê Romanos capítulo 5, a gente vê que essa paz aqui é um contrário de guerra. É aquela paz onde nós, como pecadores, estávamos em guerra com Deus. E por meio de Cristo fomos justificados. Nossos pecados foram lançados sobre Ele. A vida de santidade dele foi imputada em nós. E assim nós temos paz com Deus, um relacionamento perfeito com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que esse versículo está querendo dizer.
E através de sua graça, vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Amém. Vivemos no Espírito. Jesus falou, eu vou para o céu, mas não vou deixar vocês órfãos. O Espírito, o meu Espírito vai estar com vocês. Ele vai guiar, ele vai dizer para vocês tudo que vocês precisam. Então nós temos que viver uma vida no Espírito. Aí a gente vai para Gálatas e lembra o contraste da vida no Espírito, fruto do Espírito e obras da carne. Enfim, se a gente fosse aprofundar aqui vai demorar muito, não vou entrar em detalhes. Mas isso mostra que a vida cristã tem que ser diferenciada e o cristão tem que trazer, né, algo diferente para a sociedade. Ele tem que mostrar que ele é diferente, que ele é redimido e que ele tem o Espírito Santo dentro de si. Chegamos na nossa conclusão. Quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito e sumo sacerdote. Então a gente sempre está falando nova criatura, novidade de vida, imitar a Cristo, viver uma vida diferenciada, santidade. Então isso tem a ver com a prática cristã. Não é só você evitar o pecado, mas é você mostrar que você ama o próximo, que você se preocupa com os pobres, com os necessitados, que você consegue, né, ajudar quem está precisando, independente de quem seja, se é alguém bom, se é mau, se é um homossexual, se é um heterossexual, não importa. Lembrando, né, de tudo que Jesus ensinou, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então é isso que é ser santo, é fazer a diferença. Então chegamos no final de mais uma aula, espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe com seus amigos, divulgue o EBD em Foco, nós temos aí muito conteúdo e você que não acessou ainda o site do EBD em Foco, acesse agora ebdemfoco.com ou baixe o aplicativo do EBD em Foco. A paz do Senhor, até a próxima aula.